Hoje iremos falar sobre as migrações internacionais do Sudão do Sul, que inclusive é um dos mais novos e mais urgentes desafios do mundo. As alunas responsáveis são, respectivamente, a Amanda Campos, a Leira Maria, a Michele dos Reis e Raíssa Lourenço, que sou eu. Só para ficar bem evidente todos os tópicos que iremos abordar neste trabalho, nós construímos um pequeno sumário. O primeiro tópico é o que é migração, o segundo, onde está localizado o Sudão do Sul. Já no terceiro, a introdução ao movimento migratório do Sudão do Sul. O quarto, crescimento do fluxo migratório do Sudão do Sul para países vizinhos ao longo dos anos. O quinto são as causas. O sexto, consequências. O sétimo, exemplos de imigrantes que conseguiram se estabelecer em um novo país. E, por fim, é claro, o fechamento. O que significa o ato de migrar? O verbo migrar, de acordo com o dicionário, ele significa mudar de país ou região. Então podemos dizer que ele é o ato de locomover-se de uma região para outra. Um exemplo bem simples que podemos falar é quando vamos à escola e voltamos para casa. Estamos migrando. E com isso, podemos perceber que as migrações, elas estão sempre nas nossas ações cotidianas, desde os primórdios da humanidade, quando ainda éramos seres nômades, migrantes. E geralmente ela pode acontecer por variadas razões, envolvendo causas naturais, como fenômenos atmosféricos, chuvas intensas, furacões, causas sociais, como guerras, crises econômicas, entre outras. E, em geral, elas acontecem quando há uma insatisfação de uma determinada população da região de origem. E, em específico, agora vamos falar sobre o fluxo migratório do Sudão do Sul. A localização do Sudão do Sul. O Sudão do Sul se formou no ano de 2011, sendo o último país reconhecido enquanto Estado nacional independente pela ONU até 2020. Está localizado no continente africano, mais precisamente na região do Nordeste da África, e possui uma extensão territorial de aproximadamente 644,329 km². E, bom, ela faz fronteira com 6 países: a Etiópia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Quênia, Sudão e Uganda. A sua capital é Juba e possui como idiomas oficiais o árabe e o inglês, porém muitas outras línguas tradicionais também são faladas. Ela tem como moeda oficial a libra sul-sudanesa, que aliás ela apresenta baixo valor no mercado internacional em relação ao dólar americano. Segundo a World Population Prospects, o APP, no ano de 2019 sua população era estimada em 11.062.114 habitantes, possuindo nesse mesmo ano uma densidade demográfica aferida de 18,11 habitantes por quilômetros quadrados, relativamente baixa para o continente. Inclusive, o Sudão do Sul ele está localizado fora dos limites litorâneos, ou seja, ele não possui contatos com mares e oceanos. E tudo começou com conflitos étnicos. Guerra civil impulsionada por disputa política no final de 2013 tem como uma das consequências uma escala abundante de deslocamento forçado no Sudão do Sul. E estima-se que quase 2 milhões de pessoas fugiram pela fronteira do Sudão do Sul e outros 2 milhões deslocadas internamente. E muitas dessas pessoas temem um ataque ou a insegurança alimentar, na maioria das vezes, quando vão cruzar a fronteira e chegam fracas e desnutridas. E a escala de deslocamento dentro e fora do país é simplesmente inacreditável, afirma Arnold Cardinal, coordenador regional de refugiados e conselheiro especial sobre a situação do Sudão do Sul. O Sudão do Sul, ele conquistou sua independência em 2011 e acabou se tornando um cenário de guerra civil durante quase 5 anos, entre 2013 e 2018, e ficou bem caracterizado pelas suas atrocidades de caráter étnico, gerando conflito em dezembro de 2013 e setembro de 2018, deixando mais de 380 mil mortos e obrigou cerca de 4,2 milhões de pessoas a fugir do país.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, quase 2,2 milhões de pessoas deixaram o país para ir a Uganda, Sudão e Etiópia, tratando-se de uma das piores crises humanitárias do mundo. Ainda que de forma pormenorizada, faz-se necessário inicialmente realizar uma explanação acerca do conflito envolvendo o Estado do Sul sudanês e posteriormente a necessidade dessas intervenções humanitárias, particularmente a atuação das Nações Unidas e do ACNUR na promoção e proteção dos refugiados do sul sudaneses. O conflito envolvendo os dois estados sudaneses teve suas raízes remotas no período pré-colonial, onde existiam tensões divergentes entre o Reino Unido e o Egito, pelo controle administrativo no território colonial. As divisões étnicas, culturais e religiosas coincidiram com as desiguais relações políticas e econômicas entre o Norte e o Sul. Após a imposição das fronteiras e finalmente a proclamação da independência do Sudão, em 1956, as tensões se internalizaram e progressivamente se intensificaram à virtude da centralização do poder nas elites políticas nortistas do país, bem como as aspirações independentistas dos territórios do Sul. E é importante salientar que, com a invasão dos egípcios otomanos, o território do Sudão foi dominado por uma colcha de retalhos, de grupos pastoris, em 1821, o que, por sua vez, proporcionou consequências desastrosas para os povos do Sudão do sul do país. Isso porque os trabalhadores sudaneses do sul foram usados comercialmente como escravos para ajudar na ascensão do Egito ao status de potência regional. Todavia, por esse processo violento de construção dos estados sudanês, não se restringiu apenas à população sulista. Outras regiões também sofreram a mesma combinação de marginalização político-econômico e discriminação sociocultural. Desse modo, o modelo político-institucional, instaurado durante o período de formação do Estado do Sudão, contribuiu consideravelmente para a bifurcação no poder estatal. A lógica de conflito entre o norte e o sul do país partiu da premissa de que se unificaram povos distintos sob o comando de um único governo, ao passo de que a atuação política e econômica do mesmo teria sido pouco efetiva fora de sua capital. E sendo assim, os fatores excludentes em relação às periferias são decorrentes da gradativa negligência da capital de Khartoum com os cidadãos sudaneses em geral, contribuindo dessa maneira para uma conjuntura de longas insurgências desses povos. Essa conjura de divisões e desequilíbrios políticos e sociais culminou em longas guerras civis nessa região. A primeira guerra civil foi envolvendo o norte e o sul do Sudão, que foi entre os anos 1955 e 1972, deixando um saldo de aproximadamente 500 mil pessoas mortas e outras centenas de milhares forçadas a solicitar um refúgio em outras regiões. Portanto, essa guerra terminou em 1972 com um acordo assinado em Addis Abeba, o qual estabeleceu a concessão e definiu poderes administrativos aos sulistas. No entanto, a população do Sudão sofreria com uma nova onda de violência. Uma década mais tarde, em 1983, e o conflito do Darfur, que se iniciou em 2003. Esses trágicos eventos resultaram na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas, entre os civis e militares, e no deslocamento de cerca de 4 milhões de pessoas em decorrência de conflitos. Contudo, um período de relativa paz seria alcançado com a assinatura do Acordo Geral de Paz em 9 de janeiro de 2005, em Nairobi, entre o governo do Sudão e o Exército da Libertação do Povo do Sudão do Sul, colocando um fim na Segunda Guerra Civil do Sudão. Esse acordo representa um documento de extrema importância para a história do Sudão, porque se destinaria fundamentalmente a reverter essa dinâmica de violência e exclusão,
assim como ofereceria a todos os sudaneses um país unido, democrático e federal, com o governo islâmico no norte e o secularismo no sul. Bom, consequências. O deslocamento forçado é uma das principais consequências do conflito no Sudão do Sul. Quase 2 milhões de pessoas fugiram pelas fronteiras do Sudão do Sul e outras 2 milhões de pessoas são deslocadas internas. Com medo, as pessoas deixam as casas em meio de subsistência e em busca de segurança. Até familiares, que geralmente eram os idosos sem condições de acompanhar, né? Porque eles não têm aquele pique todo de ir rápido e tudo mais, eles ficam para trás. Refugiados e deslocados passam a viver em condições difíceis, em abrigos improvisados sob árvores, campos abertos, sem refúgios ou lugares isolados de difícil acesso, até mesmo a assistência humanitária. Décadas de conflito separaram as famílias. O CICV busca mais de 4,2 mil sulistas lá do Sudão, cujos familiares foram dados como desaparecidos. Tragicamente, como há cerca de 4 milhões de habitantes deslocados dentro do país e ao longo das fronteiras, o número de pessoas que não sabem onde estão os seus entes queridos é provavelmente muito maior. E saber a sorte desses familiares daria aos sul-sudaneses a oportunidade de seguir em frente. Sem comida e sem água, os problemas de saúde entre os refugiados e deslocados não demoram em aparecer. Vivendo em áreas isoladas e de difícil acesso, as pessoas deslocadas em muitos casos só conseguem receber a ajuda por meio de lançamentos aéreos. We left everything in the house, we just run like this. Without anything, even you will not even mind to take your sandals, you just move barefooted like that. If you're moving on the road, you may find even a dead person on the roadside. The people who are killing the civilians were not the rebels, but the government armies are the one doing that. At times you may find at night someone knocks at your door, they kill you. That's the same people killing us. That's why we also decided to come to Uganda for help. Very grateful for everything that the people and the authorities in this region have been doing. Thank you. Because without your generosity, these people would be in a horrible situation. And thanks, I know the pressure and the impact and the problems this is causing, but we are very, very grateful. But here what is really making us at least think also of going back is the food issue. It has not reached 1 month. Peace in South Sudan is a must for these people to be able to have a future. Bom, aqui temos todas as referências bibliográficas que utilizamos para fazer a construção desse trabalho. Agradecemos muito pela atenção, esperamos que tenhamos tirado todas as dúvidas referentes a migrações internacionais do Sudão do Sul e desejamos, é claro, um ótimo dia a todos.